Ajudar os outros é uma das missões mais nobres que existem e é essa missão que está na origem das organizações sem fins lucrativos. Mas, infelizmente, a boa intenção não basta. Assim como qualquer empresa, estas organizações precisam de recursos para se manterem ativas e realizarem projetos em prol da sociedade. Esses recursos são principalmente de ordem financeira. No entanto, a grande maioria das organizações da sociedade civil cabo-verdiana tem tido muitas dificuldades em encontrar financiamento. Por isso, deparam-se numa batalha em duas frentes, a batalha pela sustentabilidade e a batalha pela produtividade. São essas batalhas, possíveis causas e soluções que vamos conhecer melhor no programa desta semana. Já sabe, está a começar o seu programa Mundo Solidário. Solidariedade é a palavra de ordem no que diz respeito às organizações da sociedade civil cabo-verdiana, que dados indicam ser mais de 600. Mas mesmo a solidariedade não consegue apresentar resultados sustentáveis sem recursos. E embora se possa colocar como um problema a resistência de muitos em disponibilizarem o seu tempo para o voluntariado, estas organizações ressentem-se bastante da falta de recursos financeiros. E isso só pode ser colmatado com parcerias e financiamento. Mas estes têm sido cada vez mais difíceis de mobilizar. Pressupunha-se que, nesta altura do campeonato, a situação em termos de mobilização de parcerias de recursos devia ser um pouco mais fácil, mas não. O país evoluiu e nós regredimos nesse aspecto. Por quê? Porque o facto de Cabo Verde ter sido graduado como país de rendimento médio fez com que determinados recursos que Cabo Verde podia mobilizar no quadro de ajuda pública ao desenvolvimento deixou de ser possível. Um outro fator também que vem dificultando, o que contribuiu para tornar a situação mais difícil, é a ajuda orçamental, que é muito bom para o país, que demonstra, digamos assim, a melhoria da performance do país, mas que teve repercussão negativa na mobilização de parcerias e recursos por parte dos atores não governamentais. Mas as organizações que trabalham viradas para a população mais carenciada, principalmente nas zonas rurais, chamam a atenção para o fato de, apesar do arquipélago ter sido graduado a país de rendimento médio, esse desenvolvimento ainda não se refletiu na vida desta camada da população. Por isso, continuam a ser necessários os apoios sociais. Não trabalha com pessoas mais pobres, pessoas que têm recursos. Então, é pessoas que sentindo aquele desenvolvimento médio, que as cooperações que se trabalha com aquele setor mais organizado, mais elevado, mais conseguido em termos de desenvolvimento, por isso sei, mas que os outros, se sei, não sentem mesmo dificuldade no terreno. Com cerca de um ano de existência, a Associação Comunitária de Simão Ribeiro é ainda bastante jovem, mas tem realizado muitas atividades em prol do desenvolvimento da comunidade. Uma comunidade com altos níveis de desemprego e pobreza, sem água e com grandes dificuldades de acesso. A associação tem feito o que pode com parcos recursos, pois encontrar parceiros tem sido uma verdadeira luta. No ano e tal de existência, não tem tido dificuldades de financiamento, na execução, por exemplo, encontrar parceiros, porque parceiros hoje em dia se fala sobre a crise, né? Ora que sim, é difícil para a associação apoiar pessoas dentro da comunidade e assim tem sido nós. Agora, nós não tem sido nosso papel dentro da comunidade, né? As dificuldades financeiras advindas da falta de financiamento são responsáveis pela alta taxa de mortalidade das organizações da sociedade civil, pois as cotas, quando são pagas, não são suficientes para cobrir os gastos inerentes ao próprio funcionamento de uma organização e muito menos para suportar financeiramente os projetos que têm em carteira. Nós não temos nenhum projeto de reabilitação. Naquela zona ali não tem pessoas que no tempo de chuva te passa atormentado mesmo. Atormentado. E projeto já foi feito, é um projeto que já está feito, tudo por aquela planificação, tudo que os detalhes exigidos para a própria instituição, mas infelizmente nunca tido para ser favorável. Embora ali a época de chuva se aproximar, o ligante saber passar mesmo tormento e não saber mal que se pode passar desse vez.
Por ser uma organização de microfinanças virada para a poupança e o crédito, a Famipicos consegue dar resposta a grande parte dos pedidos através de fundos próprios. No entanto, com cerca de 12 mil contos de despesas de funcionamento por ano, a falta de parcerias e mais recursos fazem com que seja difícil manterem o tão desejado equilíbrio entre a vertente social e económica da organização. Não pensa mais nos recursos próprios, mas nós não temos que recorrer a pedidos a financiadores para nos dar resposta à demanda de nós associados. Hoje nos está por volta de quase 3 mil membros, então tem determinado tipo de crédito que não está pedindo, que não está mas não tem que ter uma certa capacidade financeira para não responder. Mas nesse momento, como não tem ainda essa capacidade, então nós estamos ainda no espaço de acordo com nós puder. Que tenta organizar alguém, educar-se na fase de poupança, para não poder utilizar nos recursos endógenos, mas não olha mais só que lá, com as dificuldades que está no mundo inteiro, mas que é suficiente. Assim como a Famipicos, também a FEDER Órgãos tem encontrado dificuldades em mobilizar recursos e parcerias. Mais do que isso, ficaram sem o apoio de parceiros que acabaram por sair do país. Mas além das dificuldades transversais a todas as organizações da sociedade civil cabo-verdiana, a FEDER Órgãos queixa-se de uma dificuldade de acesso aos financiadores. Tem outra dificuldade que é concorrência com associações mais próximas de centro, que está mais próximo de agências financiadoras. Então, ali na periferia, nos órgãos, ali na periferia, tem aquela dificuldade lá também. Depois, não tem mais um custo adicional para o bem. Para o secretário executivo da plataforma das ONGs, a igualdade de acesso a possíveis financiadores pode ser garantida através de um trabalho em rede. Mário Muniz garante que há outras fontes de financiamento para os quais Cabo Verde é elegível. Essas fontes podem ser encontradas nos sites de organismos internacionais, mas é preciso que as organizações da sociedade civil sejam proativas, que procurem por essas fontes, que as conheçam, assim como aos critérios, mas principalmente que aprendam a funcionar de forma profissional, como uma empresa. Uma ONG que não tem contabilidade montada, que não tem auditorias regulares, que não tem um quadro mínimo de pessoal, que não tem um funcionamento regular, tem dificuldades. Evidentemente que terá dificuldades na mobilização de recursos, porque esses são critérios básicos exigidos por maior parte de doadores e ou potenciais doadores. Mas para conseguirem os financiamentos que estão disponíveis, é preciso também que as organizações tenham competência para a elaboração de dossiês. E é aqui onde se encontra a grande dificuldade da maioria. Neste sentido, a plataforma deverá ter como uma das orientações estratégicas a mobilização de parcerias e recursos e criar condições para que as organizações reforcem as capacidades nesta matéria. Com programas de formação, mas também com apoios necessários, nomeadamente a assistência técnica numa primeira fase, facilitando a ação das ONGs e das associações em geral. Muitas vezes surgem oportunidades de financiamento a nível internacional para as quais as organizações da sociedade civil precisam de uma comparticipação interna e a falta desta, por vezes, inviabiliza a totalidade do projeto. A esperança de muitas organizações de minimizar os constrangimentos financeiros está no possível fundo do governo para as mesmas. Acreditam que, caso venha a existir, o fundo facilitará a resposta às necessidades da população. Se tem aquele fundo ali, então se um indivíduo pede um crédito, que consegue esse projeto, que dá resultado, então não pode fazer abate, licença, não ajuda a resolver a situação e fica com problema psicológico, você que pode pagar, fica com problema psicológico, às vezes está caindo pobreza muito mais fundo. Para mim tem que pensar em outro lugar para pagar. E nós não só não apoiamos nos associados, mas também tem que a parte social apoia. E se o governo pensa nisso, já nós com os recursos próprios, aumenta a nossa poupança, cada indivíduo aumenta a poupança, não tem os recursos próprios no trabalho. Mas o governo é um parceiro e nós também é um parceiro do governo. A mesma opinião é partilhada pelo secretário executivo da plataforma. Mas este alerta para o fato de que o fundo, caso venha a existir, terá certamente critérios e as organizações devem trabalhar na credibilidade, na organização e gestão das mesmas.
Mas evidentemente que a utilização desse fundo terá critérios. Eu não acredito que vamos ter um fundo em que qualquer um, só porque exista, tenha acesso ao fundo. Vai ter critérios. Daí que as ONGs têm que preparar, porque mesmo havendo um fundo interno, o acesso a esse fundo exige alguma organização, exige alguma credibilidade, exige alguma capacidade de gestão. Cabo Verde possui uma sociedade civil organizada bastante dinâmica e abrangente, mas no que aos números diz respeito, a estatística não corresponde à realidade, pois o universo das organizações que estão ativas, funcionam de forma regular, realizando projetos, é muito menor. As pessoas querem ajudar os outros, mas muitas vezes não estão preparadas para fazer frente aos problemas financeiros. E é nesse aspecto que a sociedade civil organizada precisa melhorar, de forma a estar à altura dos novos desafios, apostando na credibilidade, gestão, profissionalismo e informação.